Então, pessoal, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre a área que está sobre o gráfico de uma função. E aqui eu trouxe um exemplo bem simples da função f de x que é igual a x, né? Isso aqui vai nos dar uma reta, eu já fiz o gráfico aqui. E vamos encontrar a área que está sobre esse gráfico e que vai no intervalo de -2 até 2. Ou seja, seria toda essa área aqui rachurada. E para isso, para encontrarmos a área que está sobre o gráfico de uma função, a gente pode trabalhar com a integral definida. Então, poderíamos aqui aplicar o conhecimento que a gente já tem de integral definida. Ou seja, vamos encontrar a integral da função x aqui, indo de -2, e eu vou fazer primeiro em duas partes. Eu vou dividir aqui, vou chamar de -2 a 0 aqui, de área 1. E de 0, ok? De 0 a 2, vamos chamar aqui de área 2. Então, primeiramente, vamos encontrar a área, aqui no caso seria de -2 a 2, multiplicado por dx, certo? Mas vamos encontrar primeiro a área 1, e a área 1, ela vai de -2 a 0, então seria a integral definida, certo? Que vai de -2 a 0, da função x multiplicado por dx. Beleza, então como é que a gente pode calcular isso aqui? Ó? Vamos utilizar aquilo que a gente já sabe. Vamos encontrar aqui a integral definida de x, que seria x ao quadrado por 2, e a ela vamos aplicar a ideia da integral definida, que está indo de -2 a 0. Então, aplicando o nosso conhecimento, a gente sabe que a integral definida, para a gente encontrar ela, nada mais é que vamos ter que substituir o limite superior aqui na função e subtrair pela substituição do limite inferior também aqui na função. E resolvendo isso aqui, a gente vai ter 0 ao quadrado por 2, menos menos 2 ao quadrado seria 4 por 2, teríamos aqui 2, certo? Então aqui estaria 4 positivo, porque temos aqui um expoente par, dividido por 2 teríamos 2. E isso aqui nos daria 0 menos 2, teríamos aqui menos 2. E perceba, pessoal, que essa área aqui ela deu negativa. E por que isso? Se a gente lembrar um pouco do que a gente estudou na integral definida, a gente sabe que a área dessa região aqui nada mais é que o somatório da área de todos os retângulos que tem nessa região aqui, certo? O comprimento desse retângulo, no caso estaria aqui, seria, a gente chamamos de dx. É exatamente esse dx aqui. Enquanto que a altura, certo? A altura desses retângulos aqui seria exatamente o valor da função. Então, todos esses pontos aqui, eu vou até mudar de cor, todos esses pontos aqui desses retângulos, certo? Nos daria exatamente uma altura. E percebam que essa altura aqui, no caso nesse intervalo aqui, que vai de -2 a 0, todos esses retângulos têm alturas negativas. E é por isso que esse valor aqui deu negativo. Então, toda vez que uma área, uma região estiver abaixo do gráfico ou abaixo da reta x aqui, certo? Do eixo x, vamos ter áreas negativas. Vamos encontrar agora a área 2 aqui, da região que está em azul. A área 2 nos daria como resposta, e vamos fazer a mesma coisa, só que agora o intervalo vai ser de 0 a 2, então o limite inferior é 0 e o limite superior é 2. E a função seria a mesma, x, multiplicado por dx. Aqui seria a área desses retângulos que estão nessa região aqui, certo? E percebam que esses retângulos eles têm alturas positivas, e é por isso que vai ficar fácil de entender que a área nessa região aqui vai ser positiva. Então, calculando isso aqui, iríamos fazer o mesmo processo daqui, então derivando, aliás, integrando, né, a função x aqui, teríamos x ao quadrado por 2, indo de 0 a 2. Substituindo o limite superior na função, teríamos 2 ao quadrado por 2, menos 0 ao quadrado por 2. Substituímos primeiro o limite superior e depois o limite inferior. Isso aqui nos daria 4 por 2 é 2, menos aqui daria 0, certo? Então a resposta seria 2. E percebam que a resposta aqui ficou positiva, por exatamente aquela explicação que eu tinha falado anteriormente. Então, como a altura dos retângulos aqui são positivas, a área, ou somatório das áreas aqui, será positiva. Então, fica fácil de entender que quando a área ou a região está sob
o gráfico, né, sobre o eixo x, ou seja, quando a função é negativa, a área aqui, o somatório das áreas, vai ser negativa. Se quiséssemos encontrar aqui inicialmente, indo de menos 2 a 2, o que iríamos encontrar? De menos 2 a 2, vamos fazer aqui rapidamente, tá ok? Então, vamos integrar a função x, teríamos aqui x ao quadrado por 2, e isso aqui agora o limite superior, o limite inferior seria menos 2 e o limite superior 2. Olha só o que iríamos encontrar. Então, teríamos aqui, substituindo o limite superior na função, teríamos 2 ao quadrado é 4, por 2 é 2. Menos, substituindo agora o limite inferior, menos 2 ao quadrado é 4, certo? 4 dividido por 2 também é 2. Isso aqui nos daria zero. Por que deu zero, pessoal? Porque a área aqui ela é negativa e a área é positiva, ou seja, as duas vão acabar aqui se anulando, certo? Então, o mais interessante, quando termos aqui a área, né, ou uma região que está abaixo, ou quando a função é negativa, e vai ter uma região que está com a função do lado da função positiva, né, acima do eixo x, o interessante é sempre dividir em duas. E o que teríamos que fazer? Aquela região que está abaixo do gráfico, vamos ter que colocar um sinal, aqui no caso, né, antes da integral, antes da integração aqui, um sinal negativo, para depois no final essa função, ou essa integral, ficar positiva. Então teríamos aqui o menos, com o resultado que encontramos, ficaríamos aqui com mais 2. Certo? Então é sempre interessante quando a região está abaixo, sobre o eixo x, né, sobre o eixo x, abaixo do eixo x, colocarmos antes de integrar o sinal de menos na frente do símbolo integral, para que no final essa região, a área dessa região fique positiva, tá ok? Para que não se anule no final do processo aqui, tá ok? Então é sempre interessante primeiro dividirmos as integrais, aqui os limites de integração. Vocês perceberam que eu dividi, eu fui de menos 2 a 0 primeiro e depois de 0 a 2. Fizemos aqui dois cálculos separados e depois, é claro, aqueles que estão abaixo do gráfico, colocamos o sinal de menos na frente do sinal do símbolo integral, certo? E ao outro, continuamos da mesma forma. Aquela região que está acima do gráfico, né, do eixo x, fizemos aqui da maneira como aprendemos aqui. Não precisamos colocar o sinal de menos na frente aqui. Beleza, pessoal? Então, vamos pegar aqui mais um exemplo bem simples. Vamos responder aqui. Agora, a gente não vai ter, não teremos aqui duas regiões e apenas uma. E perceba que essa região aqui, ela está abaixo, né, do eixo x. Então, como ela está abaixo do eixo x, as alturas dos retângulos aqui serão negativas. E isso vai fazer com que as nossas áreas, aqui, o somatório das áreas, será negativo. Então, o que a gente vai ter que fazer? Vamos ter que pegar, vamos integrar a função aqui, só que antes de integrar, vamos colocar um sinal de menos na frente do processo de integração, ok? E o limite aqui vai de 0 até 4. Então, o limite inferior é 0, o limite superior é 4. Então, vamos integrar a função x ao quadrado menos 4x e não esquecer de multiplicar por dx, que é exatamente a largura desses retângulos. Beleza? Então, calculando isso aqui, vamos ter menos a integral definida de x ao quadrado menos 4x vai ser x ao cubo por 3. Estamos integrando por partes aqui. Então, x ao cubo, certo? Porque vamos ter que somar uma unidade a 2 aqui. E o resultado dessa soma colocamos no denominador. Beleza. Então, vamos ter aqui menos 4 multiplicado por x. Vamos ter que somar uma unidade também ao expoente de x aqui, ou seja, 1 mais 1 seria 2, dividido por 2, que é exatamente o valor do resultado aqui. Isso aqui, não esquecer, pessoal, de colocar entre parênteses aquilo que a gente encontrou, ok? Porque esse sinal de menos aqui vai alterar o sinal de toda a função. E o limite inferior seria 4 e o superior seria, limite inferior 0 e o superior 4. Respondendo isso aqui, vamos ter que substituir o limite superior primeiro na função. Então, vamos ter aqui menos. Podemos até tirar esse aqui do parênteses para não ficar com tantos sinais assim. Isso aí acaba ajudando o erro, certo? Então, vamos tirar primeiro tudo isso aqui de parênteses. Vamos ter aqui, então, menos x ao cubo por 3 mais 2x ao quadrado, certo? Estamos simplificando aqui o 4 com 2. Isso aqui indo de 0 a 4.
Beleza, então respondendo aqui embaixo, eu vou até mudar de cor para não ficar tão difícil de enxergar. Então vamos ter aqui, ó, substituindo o limite superior na função, vamos ter menos 4 ao cubo por 3, dividido, aliás, somado, né, mais 2 multiplicado por 4 ao quadrado. Isso aqui menos, agora vamos substituir o limite inferior na função. Então, vamos ter aqui 0 ao cubo por 3, mais 2 multiplicado por 0 ao quadrado. Isso aqui tudo vai dar zero, certo? Então, respondendo isso aqui, teríamos no caso aqui, menos 4 ao cubo daria 96, 4 vezes 4, 16, 64, certo? Então, teremos aqui 64 por 3, mais 16 vezes 2 daria 32. Isso aqui, resolvendo, teríamos exatamente 32 dividido por 3. Exatamente. Então, a área dessa região, perceba que agora ficou positiva. E ela ficou positiva porque utilizamos esse artifício aqui para deixar essa área positiva, tá ok? Se não utilizássemos isso aqui, essa região, no final, a área seria, encontraríamos aqui, um símbolo, ou aliás, o sinal de menos aqui, certo? Ficaria negativo esse número, pelo fato de não termos utilizado esse artifício. Então, sempre lembre disso. Toda vez que uma região estiver abaixo do eixo x, ou seja, quando a função ela aqui for positiva, porque as alturas dos retângulos serão negativas, aqui no caso, né? Não esqueçam de colocar o sinal de menos antes do processo de integração. Tá ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham compreendido e espero também vocês na próxima aula. Muito obrigado e até mais.